gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao curso de Extensão Literaturas do Norte, nessa edição de 2024. E hoje vamos começar, então, a segunda disciplina, que se chama Tradição Narrativa da Amazônia, com a professora doutora Fernanda da Encarnação dos Santos. Olá, professora, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma expressão bem diferente do que a gente viu nas outras edições do Literaturas do Norte, né? E aí, então, eu queria que a senhora já propusesse para nós, né, a ementa dessa disciplina, nesses 4 dias que vamos estar acompanhando a senhora. Hoje está eu, Alessandro Monitor, na próxima aula o André, e aí a Cíntia, e eu retorno também com essas, monitorando essas aulas e organizando juntamente com a senhora essas aulas, tá bom? Então, queria desejar uma boa aula e uma boa noite a todos. Qualquer coisa é só, e qualquer pergunta também pode dizer aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Bem, boa noite a todos, não é? Muito obrigada novamente pelo convite para participar no Literaturas do Norte, não é? Então acho extremamente válido e continuo a achar extremamente válido este projeto. E desta vez eu trago para vocês uma disciplina que ela foge um pouco do foco dos meus trabalhos, não é? Agora já não foge tanto, não é? Porque eu ministro no PPG Leto uma disciplina chamada Letras Luso-Brasileiras, onde nós exploramos narrativas dos viajantes na Amazónia, mas também de autores que trabalham com a Amazónia posteriormente, não é? Esses cronistas. Esses cronistas viajantes, que vão mais ou menos até ao século XVIII, não é? Até ao naturalismo, eles foram extremamente importantes e eu falei de quase todos em outras edições do curso. Então, o que eu vou trazer para vocês neste momento já é uma abordagem dentro da ficção, não é? Dentro das narrativas ficcionais e, bom, vai abranger romance e crónicas, dependendo do autor, mas particularmente vai abranger romance, não é? Romance é o que vamos aqui trazer e ensaios também. Bom, e então, se puder projetar já aí isso mesmo, a tradição vai-se chamar, esta disciplina, ou chama-se a Tradição Narrativa da Amazónia nas Letras Luso-Brasileiras dos séculos XIX e XX. Assim está melhor, Alessandro, menos eu e mais os slides. E no 19 nós vamos começar exatamente pelo Euclides da Cunha. Mas antes disso eu queria falar um pouco da minha proposta, então se puder virar aí o slide, passar para o próximo, deixei os meus créditos, né? A disciplina vai tentar, então, trabalhar com os romances do século XIX e XX, como eu vos disse. Vai haver também crónicas e ensaios que eu vou trazer, dependendo do autor, e sobre essa tradição de falar da Amazónia, não é? Não necessariamente que o autor tenha de ser da Amazónia, já esclareço isso, tá? Mas dessa Amazónia brasileira, não é? Porque também há outra que não é, como vocês sabem, a Amazónia é um vasto, um extenso território, não é? Um extenso território que não abrange só o Brasil, mas os autores que falam sobre a Amazónia, inclusive um autor português, não é? E que nos trazem ainda, de certa forma, os paradigmas que hoje vamos ver do autor chamado Euclides da Cunha, não é? Os paradigmas euclidianos. Então, essa prosa, ela não vai só deter-se nas questões da ambiência ou do exotismo da natureza, mas também questões político-sociais que marcaram estes escritores do final de 19 para o início de 20 até aproximadamente a década de 30. Depois iremos, em outras aulas, na terceira e na quarta aula, abordar outros autores mais contemporâneos, não é? Se puder passar o slide, Alessandro. Então, essa Amazónia já é bem distante daquela que estudámos para o século XVI e XVII, até o XVIII, não é? Que era muito influenciada também por essas crónicas de viajantes, por essa descoberta, não é? Enfim, vou colocar entre aspas, porque já lá estava, esse achamento da Amazónia, e vai se dedicar a um outro olhar. Pode passar. Eu depois vou falar até melhor desse olhar, não é? Bom, eu trouxe aqui esse elenco de obras que eu gostaria de trabalhar, mas não vou, não é? Dentro destas todas que estão aqui, eu vou fazer um recorte, naturalmente, depois para 4 aulas, não é? Seria muito eu trazer, por exemplo, autores como Francisco Galvão, Osvaldo Rico, enfim, esses eu não vou abordar tanto, Abelardo Bastos, até porque conheço bem menos.
Então eu vou meio que dar um salto, não é, da década de 30 para autores contemporâneos, até ao Dalcídio Jurandir, né? E também ao Milton Ratum, né? Que eu decidi trazer e não estava na ementa original da disciplina, mas eu acabei compilando porque também o dei na aula de Letras Luso-Brasileiras e achei extremamente interessante a forma como ele trabalha a Amazónia, não é? Já é um olhar muito diferenciado. Pode passar o slide. Eu fiz a divisão. A primeira aula ela vai ter Euclides da Cunha e uma espécie de discípulo dele, não é? O Alberto Rangel, que escreveu O Inferno Verde. Na segunda aula eu vou trabalhar com Ferreira de Castro. Na terceira aula com Dalcídio Jurandir. E na quarta aula Milton Ratum. Então, contrariamente ao que tenho feito, eu tenho trazido vários autores para uma aula, eu só vou trazer um, no máximo dois, como é o caso de hoje, que é uma aula de apresentação, e não vou trazer mais autores do que isso, porque penso que seja mais, não é, flexível para trabalharmos análise literária e também os pontos que eu quero abordar em cada um destes autores, não é? E estes paradigmas, não é? Desconstrução do paradigma da natureza exótica para o paradigma da assimetria, né, social que foi sendo marcada pelos autores. Pode virar. Pode passar o slide. Isso. Euclides da Cunha é da segunda década do século XIX, né? Da segunda metade, perdão, do século XIX, portanto, 60 para lá, nasceu em 1866 e morre bem no início do século XX, em 1909, já agora de uma forma extremamente trágica, portanto, num duelo, né? Numa disputa por uma mulher, inclusivamente, né? Graças a uma traição. Então, o Euclides da Cunha morre de uma forma muito trágica e não teve uma vida menos, né, difícil do que isso. Né? A morte dele é um pouco algo que é difícil às vezes de engolir, não é? Um autor que ainda estava a criar, não é? Que já tinha feito tantas obras e de repente a vida acaba tragicamente com um tiro. Né? Então ele foi cadete republicano, ele foi bacharel em matemática, ciências físicas e naturais, portanto tem um conhecimento relativamente à parte das ciências muito completo, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, ele é classificado por muitos autores como pré-modernista, aliás, os autores que estão neste início do século XX, eles são realmente os chamados pré-modernistas, não é? Depois também iremos abordar essa questão literária, não é? Da crítica literária, da teoria. E é conhecido assim, a obra dele divide-se em duas grandes vertentes, em duas grandes fases. Uma delas é mais estudada na escola do que outra, não é? A fase mais estudada é o ciclo de Canudos, que é realmente a obra Os Sertões, da Guerra de Canudos. Ele ficou mais conhecido por isso, não é? Mas ele tem outras vertentes na sua escrita e tem uma vertente que se enquadra no que eu quero abordar, que é o ciclo amazónico, não é? Porque foi alguém que viajou muito pelo Brasil, fez várias expedições de reconhecimento ao Alto Purus para delimitar a fronteira entre o Brasil e o Peru, e ele levava essa bagagem das ciências naturais, levava a bagagem também de grandes conhecimentos geográficos e, ao mesmo tempo, era alguém muito talentoso para a escrita. Isto tudo conjugado é um prato cheio para nós, não é? Que analisamos e lemos literatura todos os dias, e traz-nos uma obra que é, bom, praticamente, que é publicada postumamente, mas que é um conjunto de ensaios e cartas, não é? Chamada realmente Paraíso, não é? Visão do Paraíso. É um pouco, até se tiver aqui a obra, não, acho que não tenho aqui. Pode virar o slide. Eu trouxe a foto dele, não é? Pode passar o slide também. Os Sertões de Euclides da Cunha, as várias edições, e o Paraíso Perdido, desculpa, não é? A Visão do Paraíso. Portanto, vocês têm os Sertões, não é? As várias edições, algumas, uma mais antiga, outra mais moderna, e a fotografia do Euclides da Cunha, não é? Trouxe assim para vocês verem. Também uma obra muito falada, republicada, etc. E depois uma outra obra que talvez vocês conheçam menos, que é do ciclo amazónico, aí sim pode virar o slide, e que é esta Visão do Paraíso, e que se vai chamar Paraíso Perdido. Baseado em quê? Baseado numa obra, baseado no nome, né? O título, ele instrui, né? Esse título, coloca esse título de Paraíso Perdido, que eu achei fantástico, aliás, mas que é já o nome de uma obra do século XVII, do John Milton, e que tem estas capas todas fabulosas que vocês veem aí, esta aqui do meio, inclusivamente,
eu penso que é de imagem, né? É sobretudo a história com quadrinho, com imagem, e várias reedições, né? Sendo do século XVII, então ele pegou nessa, teve essa coisa de falar do Paraíso Perdido, que é uma história basicamente, uma revisão da cristandade no século XVII, né? Sobre o que eram esses anjos caídos, e é uma obra escrita em cantos, portanto ainda tem uma visão épica, né? Ainda tem um quê de épico dentro dela, e pegou nesse título para fazer os seus ensaios sobre a Amazónia. Pode trocar o slide, Alessandro. Aí temos Paraíso Perdido, era um poema épico do século XVII, olha, tem das primeiras edições originais. Originalmente foi publicado em 1667, eu já adiantei que tem 10 cantos, não é? E depois, em 1674, veio novamente outra edição com 12 cantos, né? Que tinha realmente algumas revisões do próprio autor John Milton. Mas o aspecto era este, tá? E só o título é que se assemelha, não é? Não vamos dizer que o Euclides da Cunha agarrou e foi falar de anjos caídos no meio da Amazónia. Mas o título em si me parece extremamente interessante e, de certa forma, remeteu-me à obra do John Milton, né? Não que fosse obrigada a trazer aqui a obra de John Milton, mas a minha memória, não é? Como eu acho que é sempre interessante quando o autor atribui um título que leu, não é? De alguma coisa que ele leu previamente ou que ele estudou previamente. Então, certamente ele passou por aqui, não é? Pode continuar, Alessandro. O paraíso perdido que eu falo, esta visão do paraíso, como eu disse inicialmente, ou um paraíso perdido, tem este aspecto, né? Por acaso não tenho aqui a obra, mas a obra tem este aspecto, podem comprá-la na Amazon, se interessarem, é uma obra grandinha, né? Eu dou nas aulas, algumas partes, evidentemente, mas é de facto uma coletânea, sobretudo de ensaios, e depois tem uma parte dedicada apenas à epistolografia, à troca de cartas, né? Que igualmente é interessante, como vocês sabem, para quem viajou tanto como eu. Pode trocar o slide. A obra corresponde a esse conjunto de ensaios, como eu disse, de cartas, de um ano. Né? A gente pensa assim, bom, mas uma obra tão grande, ele levou 10 anos a escrever, 20. Bom, temos esses autores que levam toda uma vida a serzir uma obra, não é? Cozer a obra fica ali no caldeirão durante 10 anos ou 20, e temos o Euclides da Cunha, que escreve muito, e escreve muito bem, do meu ponto de vista, e que levou apenas um ano para fazer esta compilação, não é? Na Esteira dos Sertões, Euclides define o amazonense como uma espécie de nova, né, versão do Sertanejo de Canudos. Portanto, há ali uma ligação também, quando ele trabalha com o Sertanejo de Canudos, ele vê umas ligações também em termos de exploração do trabalho ao amazonense, não é? Que sofre a rudeza do clima. Para ele, o seringueiro é semelhante a Sísifo, né? O que era Sísifo? É aquela figurinha mitológica que empurra uma bola muito pesada, não é? Uma bola de pedra, um rochedo pela escarpa acima, e quando chega lá acima é um castigo, né? Aquilo vem outra vez cá para baixo, e ele, infinitamente, até ao fim dos seus dias, ele tem de empurrar o rochedo até lá acima e voltar cá para baixo, né? Deslizar. Então, ele diz que o seringueiro é semelhante a Sísifo, ele transporta o próprio corpo lá para cima, mas é condenado a uma caminhada solitária e, portanto, rola, escarpa abaixo e tem de fazer tudo de novo, não é? Veremos também muito bem esta questão trabalhada na próxima aula com Ferreira de Castro, não é? Na selva nós vamos perceber perfeitamente quem é este homem, não é? Vocês vão ver que há uma sequência dos autores que eu escolhi em relação aos temas, porque uns adentram nos temas dos outros, não é? Então, agora estamos no Euclides, depois passaremos ao Rangel, mas depois do Rangel vocês vão ver que há uma comunicação muito grande com o próprio Ferreira de Castro, quando nos anos 30 do século XX escreve A Selva, não é? Pode passar o slide. Já em 1909, à margem da história, Euclides retira esse falso véu que encobria a realidade da Amazónia. O que é que eu quero dizer com isto? O que significa o falso véu? Não é? Devia ter colocado isso entre aspas. Até aí a Amazónia era designada como esse paraíso, não é? Um paraíso edénico, não é? Ou adâmico. Era algo que trazia só riqueza. E ele tem um olhar bem cru
né? Um olhar bem típico do século XIX para XX, que é um olhar bem cru, bem realista sobre o que lá se passa. Então ele vai tirar esse véu de encantamento e vai mostrar, se calhar até com demasiada pertinência, não é? Demasiado enfoque, as coisas ruins, não é? Que às vezes nos desilude, é um olhar muito desiludido sobre a Amazónia, mas ao mesmo tempo não é um olhar, como eu costumo dizer, aterrorizante, não é? Como acontece na selva, é um olhar um pouco diferenciado, é um olhar de mapeamento, não é? Das coisas que estão erradas e que podem eventualmente vir a ser mudadas, não é? Pode passar outro slide. Só desligar aqui o meu. O que vocês veem aí são as partes em que essa obra está dividida. Essa obra está dividida na parte Amazónia, Terra Sem História, olha como este título é interessante. A parte segunda, que eu não vou explorar com vocês, que é o Rio Purus e outros estudos, que são estudos essencialmente geográficos do local, e depois outros textos sobre a Amazónia, que vai trazer, de facto, uma compilação de cartas. Pode passar. Eu não sei se é muito arriscado eu dizer que uma obra dividida em 3 partes também é simbólica, não é? Porque há no 3 esse limite da perfeição, não é? De Pai, Filho e Espírito Santo, não é? O 3 costuma ser o número da perfeição. Bom, no Paraíso Perdido, ou num Paraíso Perdido, o que é curioso é que não é um paraíso perdido, mas é um, Euclides da Cunha mostra um desapontamento, não é? Entre aquilo que idealizou da Amazónia e aquilo que a Amazónia é no real. Ora, para ele, e isto já é retirado da obra dele, estes apontamentos que eu coloquei aqui, há uma idealização do rio Amazonas pelos autores do século XIX, como Humboldt, né, que tinha realmente esse olhar naturalista. Né? Mas para ele, na página 17, ele diz que há uma inferioridade desse rio na imagem, né? Ele diz que o rio é inferior à imagem subjetiva ao longo do tempo pré-figurada. Ou seja, a imagem que se teve do rio, para ele, é inferior. Né? O rio realmente é inferior a essa imagem, perdão, não a imagem que é inferior, o rio é inferior à imagem idealizada. Porquê? Porque o observador ele cede à fadiga, ele diz que é sempre igual, não é? Como ele fez uma viagem muito longa, ele diz que o observador segue à fadiga, à monotonia, aos horizontes vazios, não é? Realmente o mar tem, inclusive há uma palavra para isso, a talassofobia, não é? Que é quem tem medo desse mar aberto, não é? Aqui ninguém pode ter talassofobia, aqui na Amazónia. Mas, na verdade, ele diz que ele não tem medo, mas acha que é chatíssimo, não é? E isto já é para nós um dado muito novo, o autor nos vir e dizer, mesmo que seja no ensaio, que é fatigante. E ele diz que dentro daquela Amazónia toda, o homem nada mais é do que um intruso impertinente, não é? E isso eu concordo com ele, de facto. O homem sempre foi um intruso impertinente, não é? Dentro de grandes espaços como a Amazónia. Pode mudar o slide. Aí temos a majestade do rio Amazonas, que vista deste ponto de vista não parece nada fatigante, não é? Mas para quem viaja nele, provavelmente. Pode virar o slide também, agora. E o mapa para mostrar a dimensão. Eu sempre trago, não é? Este mapa mostra exatamente a bacia de drenagem da Amazónia, não é? Com o rio Amazonas em destaque, ali a azul mais escuro. Então, é uma viagem para ele, realmente, e durou um ano, não é? Que ele fez também lá no Alto Purus, enfim, muito, muito longa. Pode mudar. Aí tem esta citação do próprio Euclides da Cunha, não é? Desta obra de Um Paraíso Perdido. Desta arte, a natureza é portentosa, mas incompleta. É uma construção estupenda a que falta toda a decoração interior. É como se fosse uma casa sem móveis para ele. Compreende-se bem isto. A Amazónia é talvez a terra mais nova do mundo. Por isso é que ele chama lá a terra sem história, não é? Apesar de ter montes de cronistas a falar, é gente de fora que fala da Amazónia. E ele também é alguém de fora. Nasceu da última convulsão geogénica que sublevou os Andes e mal ultimou o seu processo evolutivo com as várzeas quaternárias que se estão formando e lhe preponderam na topografia estável. Tem tudo e falta-lhe tudo. Né? Se vocês se lembram daquele verso do Fernando Pessoa na mensagem O mito é o nada, que é tudo, é mais ou menos a mesma coisa. Ele define e não define. Ele diz que a Amazónia tem tudo e falta-lhe tudo, não é? Isso é bem uma comunicação simbólica, não é? Metafórica até,
que tem em conjunto imensos elementos geográficos, topográficos do que ele vai retirando. Eu penso que isso é o mais interessante da escrita do Euclides da Cunha num Paraíso Perdido, não é? Se vocês lerem os ensaios, vocês ficam assim, não é fatigante ler o que ele escreve, porque ele escreve muito bem, mas ele mistura uma série de elementos históricos, geográficos, com a sua verve ficcional, não é? Com uma série de metáforas, simbologias, analogias, até alegorias, não é? Ele quase que vê a Amazónia como uma metonímia também no próprio Brasil. E isso é muito curioso, não é? Então, ter tudo e faltar-lhe tudo, a gente fica pensando assim, mas o que é que ele quer dizer com isso, não é? E ele não chega a esclarecer totalmente, tá? Eu só estou aqui para colocar questões. Nem todas eu vou ter resposta, infelizmente. Pode mudar o slide. A Amazónia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. Desde os primeiros tempos da colónia, as mais imponentes expedições e solenes visitas pastorais rumavam de preferência às suas plagas desconhecidas. Para lá, os mais veneráveis bispos, os mais garbosos capitães generais, os mais lúcidos cientistas. Esforços vãos. As partidas demarcadoras, as missões apostólicas, as viagens governamentais com as suas frotas de centenas de canoas e os seus astrónomos comissários apercebidos de luxuosos instrumentos. Então ele vai descrever e vai dizer assim, bom, esta Amazónia, como nós conhecemos hoje, já lá atrás impressionava todo o mundo vinha, desde o clero à nobreza, aos capitães, eram as missões religiosas que vinham, eram as viagens governamentais, eram as frotas de centenas de pessoas. Então a Amazónia tem o quê? Não é? Ele até se questiona, mas o que é que a Amazónia tem que chama todo mundo para aqui e todo mundo quer escrever sobre, não é? Que é isso que faz o paradigma narrativo, ao fim e ao cabo, é todo mundo escrever sobre, não é? Porque é que estrangeiros quiseram escrever sobre a Amazónia, ou quiseram viver na Amazónia, como o Ferreira de Castro, não é? Uma necessidade económica, veremos depois, mas assim, porquê, não é? Mas porque escrever até sobre uma Amazónia imaginada, não é? Que nunca se viu, mas que se quer falar sobre isso, não é? E ele fica muito curioso e faz um histórico. Eu aqui cortei várias partes, porque estava muito longo para ler para vocês, mas são vários parágrafos em que ele vai dizer todos, vai marcar todos aqueles, desde lá do Orellana, não é? Marcar todos aqueles que conheceram a Amazónia e que escreveram sobre a Amazónia. E ele tem essa necessidade nos seus ensaios de dizer quem veio antes, não é? Que é uma coisa do século XIX, e vocês sabem que sim, é um paradigma do século XIX, os autores não se acharem detentores, não é, de um conhecimento que é único, não é? Eles dizerem, não, eu sei isto, mas eu sei porque eu fui às minhas fontes, porque eu li, não é? Eles acham-se, mas eles dizem, eu li, estava lá escrito. Então o século XIX ele tem muito isso, não é? Se vocês lerem o Camilo Castelo Branco, ele tem a necessidade de dizer que foi um primo da prima que lhe deu tal, que encontrou na Torre do Tombo, e foi assim que ele chegou à história do Simão e da Teresa, não é? Se vocês forem ver alguns escritos também do Machado de Assis, há essa comunicação de dizer, eu encontrei, não é, este manuscrito e é graças a isso que eu estou aqui falando com vocês. Então esta necessidade que o século XIX tem de afirmar uma verdade é muito positivista, não é? Como vocês sabem, mas eles precisam dizer isso, não é? E o Euclides ainda está nessa linha, ainda que ele morra lá no início do século XX, mas ele é muito século XIX, não é? A cara dele ainda é muito século XIX. E é talvez o único autor do XIX que eu vou trazer para vocês, porque todos os outros já estão um pouquinho depois, não é? Bom, o Alberto Rangel também, mas todos os outros já estão no desdobramento do século XX. Pode virar o slide, não é? Ou passar o slide, eu digo virar, mas não é bem virar, não é? A volubilidade do rio contamina o homem. No Amazonas, em geral, sucede isto. O observador errante que lhe percorre a bacia em busca de variados aspectos sente, ao cabo de centenares de milhas, a impressão de circular num itinerário fechado, onde se lhe deparam as mesmas praias ou barreiras ou ilhas, e as mesmas florestas e igapós estirando-se a perder de vista pelos horizontes vazios. O observador imóvel que lhe estaciona às margens sobressalteia-se intermitentemente diante de transformações inopinadas, não é? Então, o que é que ele aqui vem trazer? Outra vez, essa chatice, entre aspas, não é? Essa monotonia de ver sempre o rio enquanto se anda no rio, mas as margens, diz ele, são altamente interessantes e têm muita coisa a ser vista. Então, se só olharmos para esse horizonte largo, realmente o rio acaba por ser uma travessia extremamente chata de ser feita. Não é? Ele é muito bonito assim ao longe no mapa, não é? Mas atravessá-lo é complexo.
Agora, se formos ver as margens e parando ao longo do rio, aí sim nós vamos ter estas transformações que ele diz, né? Pode passar? Pode passar o slide, Alessandro? Aí vem um outro autor a seguir, é o Euclides, né? E o Euclides eu dei até poucos exemplos da obra, mas a obra é toda muito extensa, tá? Eu prometo que à tarde posso até vos mostrar a capa, não sei porquê, trouxe para aqui a selva, mas não trouxe a obra do Euclides, aqui eu trouxe. Trouxe, sim senhora, estava a dizer que não, mas estava cá, sim senhora, sim. O livro é este, portanto ele não é tão curtinho assim, não é? Mas dá essa noção, não é? De que há muito a dizer sobre o Amazonas e aqui nas várias partes ele depois vai explorando, não é? Então, este paradigma euclidiano, vamos falar assim, porque a partir daqui é isso que os críticos literários apontam, que há um paradigma de Euclides da Cunha, que é muito trazido pelo discípulo dele, Alberto Rangel. Como vocês veem, as datas já estão ali para o século XX, né? O Alberto Rangel é mais novo, nasce em 1871 e morre em 1945, também vive bem mais. Então, o Alberto Rangel, que escreveu O Inferno Verde, foi colega do Euclides da Cunha. E estabelece esse mesmo paradigma euclidiano de eu não vou só falar bem da Amazónia e do rio Amazonas, eu vou falar dos podres da coisa, não é? Eu vou dizer que a natureza, além de assustadora, é muito perigosa, e eu vou ali marcar algumas coisas que me interessam, não é, sobre a Amazónia. Então vejam que ele estuda, é formado também em engenharia pela Escola Militar do Rio de Janeiro, ele conhece bem Maranhão e Pará, e mudou-se para o Amazonas, onde foi diretor-geral de terras e colonização. Portanto, outra pessoa que trabalhava muito com questões da geografia, da topografia, enfim, secretário do governo, teve cargos. Escreveu o seu primeiro livro, a coletânea de contos, não é? Inferno Verde. Então, Inferno Verde já passamos aqui de ensaio, não é? Para vocês verem os vários géneros narrativos também, passamos de ensaio e epistolografia para conto. E veremos lá com o Dalcídio Jurandir, crónica, não é? E depois voltamos aos romances. Esta obra só é publicada em 1908, com o prefácio exatamente do seu amigo, Euclides da Cunha. Portanto, ainda estabelecendo, e vamos ver esse prefácio direitinho, ainda estabelecendo esse paradigma euclidiano de que eu estou perante alguma coisa que me assusta. E aí eu acho que vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, mas o título, mais uma vez, chama a atenção. Fala em Paraíso Perdido. Este fala pior ainda, Inferno Verde. Então, de Paraíso Perdido, ou seja, já não encontro mais o paraíso, está perdido. Eu chego ao Inferno Verde. Eu acho este título absolutamente genial, não é? Porque chama muita atenção. Pô, quem não quer ler uma coisa que, de repente, fala, né, do inferno, não é? Com a cor verde? O inferno, tradicionalmente, nós associamos à cor vermelha, é uma injustiça com a cor vermelha, mas associamos, não é? Que é também a cor do amor e da paixão, enfim, mas do sangue, né? Mas associamos a isso, né? O inferno, não associamos ao verde, que é a cor da mata, não é? A cor da floresta. Entrou para o serviço diplomático, viajou bastante, portanto ele viajou para a França, para a Inglaterra, Espanha e Portugal, e nesse tempo ele pesquisou muitos documentos, cá está, é uma tradição, não é? Que lhe serviram de base para escrever as obras com temas históricos e biográficos. Portanto, ele foi um grande pesquisador também. Não é? Tal como Euclides, temos aqui dois pesquisadores. Alguém que realmente falou com propriedade, não é? Dentro do limite do seu tempo, todos estamos dentro do limite do nosso tempo, eu também estou, não é? Dentro do limite, sou um sujeito, não é? Mulher, sexo feminino, branca, vivendo no Brasil, estrangeira, não é? Eu tenho todo um limite cultural daquilo que estou falando. Então o Alberto Rangel também tem, o Euclides da Cunha também tem, todos nós temos um limite para aquilo que dizemos, não é? Então, o limite das nossas leituras, da nossa cultura e da nossa vivência também. Então, mas não é? Teve essa preocupação o Alberto Rangel e o Euclides de pesquisarem muito sobre o rio Amazonas e a Amazónia. E sabem todos os predecessores, não é? Conhecem tudo o que vem atrás, não tem esse problema em dizer isso, tá? Pode trocar o slide, Alessandro. Cá está o Inferno Verde, uma fotografia bem pequenina, eu arrumei poucas, do Alberto Rangel, e uma edição recente, tá? Do Inferno Verde, que é uma edição, a primeira é de 1908, mas esta é posterior, não é? Vocês podem também comprar, não é? Vale a pena.
Pode virar. Eu sempre trago imagem também para não ser tão cansativo. O que é que ele vai fazer então na sua narrativa dos contos? Ele vai desconstruir essa ideia de Eldorado amazónico, portanto, essa ideia que há um paraíso escondido, e denunciar uma realidade de todos aqueles que atravessam a Amazónia ou que estão lá de passagem, seja essa realidade a do seringueiro, a do cearense, a do extrativista, do agricultor, do indígena, do explorador, enfim. Ou seja, ele vai olhar para o humano, E essa aí, vamos lá, aí já é um paradigma que Euclides da Cunha traz, tá? E que os outros autores que vêm na sequência e que eu vou trabalhar ao longo das 4 aulas, eles trazem um pouquinho ali marcado, que é de facto essa questão de que, mais importante do que eu falar da exuberância da natureza, é eu falar quem vive lá, quem vive dentro dessa natureza, quem explora essa natureza, quem vive no meio dessa natureza, quem são as pessoas que já viviam e as que vão viver nessa Amazónia, Quem são estes indígenas, estes agricultores, estes cearenses, estes seringueiros, Então a realidade humana já é uma desconstrução do paradigma que nós tínhamos tido da Amazónia. E ela é muito importante, porque ela vem trazer esse olhar social, o que nós chamamos o pensamento social da Amazónia. Não sei se já ouviram falar nisso, há vários artigos de autores que citam, então, só lendo realmente a crítica toda sobre a Amazónia, conseguimos chegar à conclusão de que há um pensamento social, de uma preocupação em denunciar todos aqueles que vivem ali e que passam mal por viver ali. Lembremos que há os indígenas, que já é uma outra questão, que não é que passem mal, mas acabam também, ou melhor, não é que estejam mal, passam a estar mal porque são invadidos, porque são explorados. Então isso é outra coisa também depois que veremos muito bem na selva, O medo do indígena. O medo que o indígena venha ali e arranque cabeça, E me torne, seja canibal, Os mitos que não estão desconstruídos sobre quem é o indígena. A vontade de explorar o indígena e ele dizer, não, eu não tenho de explorar a natureza, É o embate cultural que há aí, A natureza é a continuidade, é a forma de sustentação, subsistência dos povos indígenas, Não serve para fazer dinheiro, serve para ganhar vida, Serve para viver. Pode virar o slide aí do nosso Inferno Verde, vamos ver o prefácio do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha dá várias pistas sobre esta obra que me parecem fundamentais e que trazem consigo esse olhar euclidiano e esse paradigma euclidiano. Portanto, de certa forma, eu estou falando de Euclides da Cunha por meio da obra de Alberto Rangel também. Então, por isso eu juntei os dois, Porque um está ali muito agarradinho ao outro e, portanto, fazer um numa aula e outro noutra aula não teria sentido, E Euclides diz assim: a Amazónia é o maior dos problemas fisiográficos, E ele indica que a epistemologia da ciência amazónica somente florescerá se se preocupar menos em revelar a eleia por inteiro. Segundo ele, a enormidade da floresta só pode ser medida se for repartida. E sendo assim, indica que os estudos de geólogos e botânicos já apontam nessa direção. Portanto, Euclides traz-nos aqui uma ideia taxonómica, Eu vou dizer positivista também. Eu só posso reinar dividindo, Dividir para reinar. Eu só posso conhecer toda a Amazónia sem dizer que ela é toda igual. Não dá para eu dizer eleia amazónica, não dá para eu dizer floresta amazónica. Qual é a região que eu quero olhar? E o quê? Eu quero olhar a geologia, eu quero olhar a geografia, eu quero olhar a parte botânica, eu quero olhar os povos indígenas. Então diz ele que felizmente já estamos a apontar para essa taxonomia. E ainda bem, Portanto, ele diz que enquanto a Amazónia é o maior dos problemas fisiográficos que nós temos, Porque o que dizer de um espaço tão grande que atravessa vários países, Pode virar o slide. Para Euclides, somente no futuro tardio é que se vai conhecer esses segredos, A definição dos últimos aspectos da Amazónia será o fecho de toda a história natural. Ainda é determinista, Que faz parte também do seu pensamento. E Euclides elogia muito a obra de Rangel, Digamos que Rangel é um discípulo de Euclides e, portanto, ele diz que realmente ele encheu de vida aquilo que se costuma chamar de natureza morta,
Ele elogia muito Rangel, dizendo que ele é melhor até do que um sábio, nem um sábio seria capaz de desvendar aquela esplêndida nudez da virgindade amazónica de modo tão arrebatador quanto um artista do gabarito, não é? do Rangel. Então, realmente, a Amazónia é a última página ainda a escrever-se do Gênesis. Esta citação está lá num Paraíso Perdido e é das citações mais feitas do Euclides da Cunha. Sempre que se quer falar da Amazónia, o povo vai buscar esta frase, contra mim falo, porque eu também vou, e coloca, né, lá como epígrafe a Amazónia, a última página, ainda a escrever-se do Gênesis. Né? Então vejam bem, é algo que é bíblico, né? É algo que já estava desde o início dos tempos. Pode virar o slide, por favor. Mais à frente há um destaque para o elemento humano, né, que já falámos, a quem Euclides se refere como o ator agonizante entre as magias dos cenários vivos. Né? Então, dentro daqueles cenários amazónicos, temos ali muito sofrimento. É a primeira observação. E realmente ele vai trazer e vai dizer que há alguns contos, o caboclo, o homem da terra, emerge como uma potência literária, mas sempre muito amargoso, não é? Muito amargado pelas condições sociais daquele mundo, não é? Então, quando o ator vem ao de cima, não é? Enquanto olhávamos a natureza, ela já era esplêndida, mas veremos pelo inferno verde assustadora. Mas o problema é o ator que está naquele cenário e que se desenrola, não é? Como alguém muito sofrido, não é? Seja ele quem for, já vamos ver que todos sofrem ali, não é? Pode continuar aí os slides. No conto Obstinação, é um dos contos do Inferno Verde, como eu vos disse, é um conjunto de contos, não é? Rangel narra, com recursos metafóricos retirados da floresta, o desastroso fim de um ribeirinho oprimido pela cobiça e pelo poder político de um dono de terras da região. Eu trago um exemplo, tá? O conto Obstinação é um exemplo, há muitos outros, não é? Euclides afirma que um botânico ou um sociólogo não descreveriam aquele quadro ambiental e social de maneira tão viva quanto Rangel. Então, Euclides ainda traz aqui mais um elemento que me interessou sobejamente, de que até aí a Amazónia foi descrita por botânicos, sociólogos, curiosos, mas não por escritores, não por artistas, não é? A Orellana não era um artista, nem Carvajal, não é? Eles escreviam bem, mas eles não eram artistas, não é? De repente há o olhar artístico, porque até ao século XIX nós temos realmente só os naturalistas, os botânicos, não é? Os geógrafos, ou aqueles que são candidatos a serem isso tudo, né? Como o Coutreau e Brisson e outros tantos que andaram por ali, ou Chevreul, né? Eles andaram, os franceses andaram muito por ali, mas numa de serem grandes botânicos, grandes geógrafos, enfim. Não, como artistas, não é? Então, Euclides traz-nos também isso, que ninguém descreveria tão bem a Amazónia quanto um artista como Rangel, não é? Portanto, a profunda admiração do Euclides da Cunha pelo Rangel, e vice-versa, tanto quanto se sabe, não é? Rangel também era muito amigo dele. Pode virar o slide, vamos ver melhor o conto. Euclides engrandece ainda as qualidades da obra, lá no seu prefácio. É uma grande voz, pairando comovida e vingadora sobre o inferno florido dos seringais, que as matas opulentas engrinaldam e traiçoeiramente matizam das cores ilusórias da esperança. Portanto, ele escreve isto de uma forma profundamente metafórica, não é? Tudo é muito bonito, matas opulentas, cores, mas tudo é uma ilusão de esperança, não é? Ali embaixo estão atores muito sofridos e tristes, não é? Para os quais eles os dois querem olhar. Mas Rangel olha muito mais e Ferreira de Castro mais ainda, não é? Todos eles vão ter um olhar acutilante acerca do que se passa ali, não é? Pode passar o slide, por gentileza. E aí sim, o título, já vos disse, estremece o leitor, né? Se eu abro um livro que se chama Inferno Verde, eu já espero que a coisa não vá correr muito bem, não é? Será um livro sobre guerra? Será o quê, não é, que está ali? E o alerta soa claro, não é? O paraíso, ele não existe na Amazónia, não é? Então, diante desta conflituosa relação entre o homem e a natureza, o conceito de inferno substitui o de paraíso, não é? Então, temos aqui Inferno Verde, eu até disse a vocês que aqui as cores eram interessantes, mas também temos inferno como a antítese de paraíso, não é? Porque a Amazónia sempre foi considerada um paraíso.
Até o Sérgio Buarque de Holanda fala nisso, por isso é que eu falei na Visão do Paraíso. É do Sérgio Buarque de Holanda, não é? Vocês vão ler, e a Visão do Paraíso, de facto, é essa construção humana, e sobretudo feita pelos europeus, esse olhar eurocêntrico, vou dizer assim, ainda que se refira ao século XVI, enfim, mas é um olhar que não deixa de ser eurocêntrico, não é? É do seu tempo, pois claro, mas que apenas fala dessas maravilhas naturais, não é? E isso não existe, é o que eles vêm dizer, é que para o observador que está deleitado com tudo isso, esse observador, atualmente, para eles, final do século XIX, início do XX, não é? Não tem de deixar-se dessas coisas de falar do Eldorado, porque não existe e pronto. Não é? Quem vai à Amazónia à procura de riqueza, certamente vai se dar mal. Não é? Essa é a grande mensagem. Pode continuar, Alessandro? Descreve então a experiência cotidiana de caboclos, de seringueiros, ainda no conto Obstinação, ribeirinhos, índios, eu gosto mais da palavra indígena, mas assim que aparece por ele, aventureiros, cearenses, que destituem de sentido o paraíso sonhado, que talvez exista para os exploradores, que se autoproclamam donos da terra, né, com o papel passado. Ou seja, o que nós temos aqui é o grupo dos exploradores e o grupo dos explorados. E cada vez mais este tipo de assimetria, ela é no século XX importante, não é? Lembremos que é também no início do século XX que começam as ideologias marxistas, não é? E isso influencia a escrita dos autores. Não tem, aliás, como não influenciar. Então, quem são estes donos das terras que chegam ali e dizem isto é meu, não é? E que enriquecem com facilidade à custa de explorar outros pobres que vão para ali também para enriquecer e que acabam morrendo no meio da floresta? Quem são eles, não é? Só para eles é que é o paraíso do dinheiro. Não é? Então a Amazónia já tem essa história de exploração, não é? Vejam que o que a Amarila, isto que a Su coloca, é que a história de exploração da Amazónia ela é muito antiga. Ela não é de agora, não é? Pode mudar aí o slide. Nesse fluxo, a obstinação aparece como um dos contos mais representativos desta atmosfera, né? No Inferno Verde. Nele, Alberto Rangel traça uma esplendorosa metáfora para retratar a situação do agricultor Gabriel. Essa personagem vivencia uma verdadeira opressão social causada pela cobiça e poder político do manda-chuva Roberto, que é um cearense. Perdão. Dono de um portentoso latifúndio. Então, eu tenho a figura do cearense como o dono do latifúndio e o pobre do explorado, que é ribeirinho, não é? O agricultor Gabriel. Visando aumentar as suas riquezas, serve-se da autoridade política e consegue a autorização do governo para tomar as terras de Gabriel. Então ainda tem a questão da disputa das terras entre os mais ricos e os mais pobres, não é? E a imigração cearense, note-se, não é? Acho que o professor Marcos Paulo vai gostar deste pormenor, não é, Alessandro? A imigração cearense ela é muito forte para as terras amazónicas, não é? Para várias regiões, inclusive o Amapá. Não é? Pode passar o slide. O conto inicia-se com uma descrição cuidadosa de Rangel acerca dos períodos de seca e de cheia do Amazonas, não é? E não por acaso o alagamento do rio ocorre no primeiro dia de novembro, a véspera de finados. Essa lembrança conduz o narrador a descrever os cemitérios que se encontram à margem do rio. Estão a ver? Então há ali uma ligação simbólica no que é descrito. E com esse pano de fundo, o personagem aparece após sair de uma das cerimónias em honra aos mortos, não é? Então tudo isso é extremamente simbólico, não é? Quer dizer, o Inferno Verde ele não é só um lugar de vida, ele é sobretudo e acima de tudo um lugar de morte. Pode mudar o slide. Nesse ponto, o discurso literário denuncia a presença destes usurpadores da região, não é? Então, estes homens que chegam lá e querem as terras, não é? Que mandam na terra dos outros, que às vezes nem compram, só ocupam. Mandam os indígenas dali para fora, a terra é minha, não é? O mandão de toda a planura da costa, sendo a maior influência política do município, era também o usurpador máximo da região. Unicamente, o Tuxauau prosperava enquanto tudo caía no atraso e na miséria. Tuxaua, desculpem, não é? O estrangeiro que chegava ali, estrangeiro fora da Amazónia, que chegava ali, conquistava as terras, e as terras eram dele. E simplesmente ia comprando as terras dos outros mais pobres, porque ia invadindo, não é?
Eles não tinham tanta possibilidade de sobrevivência como é o caso de Gabriel. Pode continuar aí. Em decorrência disso, a configuração socioeconómica da região se alterou. Né? Aqui nós temos uma das grandes alterações da Amazónia. Então, estes autores, eles dedicam-se, como eu já disse, a pensar, a fazer um pensamento social sobre a Amazónia. Porque há o uso da violência, né? Há a pequena propriedade sendo permanentemente engolida pela grande propriedade, há os latifundiários que dominam o povo e esse tom de denúncia, ele é constante, neste conto e em outros do Inferno Verde. Pode mudar. Pode passar o slide. Por funesta retrogradação, o regime da pequena propriedade transmudava-se devorado pela grande. O insaciável politicão era um dos fatores desse criminoso descaminho económico a dinheiro, a dolo ou a violências da força. Tanto é certo que a alma, sobrepujada de instintos maus, agindo mesmo no campo limitado da sua própria influência, pode perturbar a boa marcha evolucional de toda uma sociedade. Estão a ver? Então, olhem bem como se diz, não é? É a alma sobrepujada de instintos maus. É o cara que tem poder económico, não é? Aliás, costuma-se dizer, para conhecer o homem, dá-lhe o poder, não é? E é o cara que vai ali e explora mesmo. Esse sim fica a ganhar neste inferno verde. Todos os outros ficam pelo caminho. Veremos muito bem isso na próxima aula com a selva, não é? Pode mudar o slide. A consciência social de Gabriel deixa marcas no discurso literário, não é? A sua preocupação com a família numerosa dá-lhe aquela esperança de que talvez possa mudar, pedir a terra pelo uso capião, não é? Vocês conhecemos isso do direito, portanto, ocupei uma terra tanto tempo que ela é minha. Ou tive um objeto comigo tanto tempo que passou a ser meu, não é? Mas ele está iludido. Não é? A força de quem tem mais dinheiro ela é muito maior sempre. Não é? No mundo capitalista não tem como não ser. Pode mudar. Entretanto, em face da figura do dominador, não é? Que é abominável, o narrador retira essa esperança, não é? Da parte do Roberto havia essencialmente um despeito cruel. O Roberto era o chefe. Ao assomo, até então vencedor na sua paixão de dominar, aquele velho caboclo desprezível era o embaraço que o irritava. Por isso o maioral não descansou, enquanto não decidiu o golpe. Então estão vendo, quer dizer, ele é só mais um que se descarta, tal e qual os seringueiros da selva. É só mais um que está ali a perturbar, a chatear. A mesma visão eles têm em relação aos povos indígenas, não é? Só estão ali e são só um pé no saco, não é? Porque na realidade a terra é deles. Pode continuar. Outro problema subjacente à prosa do Inferno Verde refere-se ao modo como este discurso ambiental atravessa o discurso narrativo, não é? Ou seja, pode-se ainda estudar o discurso sociopolítico misturado com outros discursos. Há vários trabalhos, eu deixei aqui esta informação, porque há vários trabalhos a nível de artigo e até de ensaio escritos sobre as questões ambientais nestas obras, não é? Como eles trabalham as questões ambientais. Porque, como eu vos disse, há muita pesquisa por parte dos autores para escrever a obra. Não é? E isso é realmente algo muito louvável, eu acho, não é? Talvez hoje em dia menos isso, não é? Claro, há autores que pesquisam muito para escrever um ensaio histórico, por exemplo, mas há outros não é? Há ficções que não necessitam disso, não é? Não necessitam dessa pesquisa, até porque há ficções mais ligadas ao lado existencial do ser humano, não tem... A pesquisa é a própria experiência de vida, e aqui não, aqui também é a experiência de vida, mas há um recurso à história mesmo, não é? Do que se passava ali. Há um estudo prévio por parte do Alberto Rangel em vários países europeus, não é? Então ele sabe quem são esses colonizadores, esses invasores, não é? Anteriores ao cearense que vai ali e toma posse das terras, não é? Ele sabe a história da Amazónia. E isso é importante nestes autores. Eles têm esse arcabouço, não é? Eles, para escrever, vão se munir de várias peças ao mesmo tempo, da sua experiência e também da experiência dos outros. Não é? Pode mudar o slide. E aí, então, eu trago, no final da aula, sempre um grupo de referências, tá? Que são meramente indicativas e, como eu já vos disse ao longo das aulas que eu tenho vindo a ministrar no Literaturas do Norte, eu tenho vindo a secar mais as aulas, não é? Para não ficar tão... pesado, e tenho vindo a secar também mais as minhas referências bibliográficas para que vocês tenham o acesso
ao que é mais importante, não é? Ou pelo menos aquilo que eu consultei tão somente, e não a toda a bibliografia sobre o tema, que ela é imensa, não é? Eu acho importante, claro, aqui citar as obras do Euclides da Cunha e o próprio preâmbulo que ele escreve lá no Inferno Verde, mas temos acesso à literatura no Brasil, à história do romance de 30, não é? Portanto, tudo isso são referências bibliográficas, assim, gerais, não é? Pode virar o slide. Já a Marli Teresa Furtado, eu aconselho muito a leitura a quem possa, porque são geralmente artigos retirados da internet, ou livros que eventualmente se possam comprar para quem estuda a Amazónia, porque ela debruça-se muito sobre estes autores, não é? Trabalha muito com estes autores. Ela trabalha mais especificamente até com os autores posteriores a estes, mais com o século XX, não é? Tem este artigo que eu retirei da internet e que achei muito bom, mas que foi muito difícil ver qual era as páginas, enfim, ter a citação bibliográfica toda, que é do Rafael Voigt Leandro. E tem aqui o próprio Inferno Verde do Alberto Rangel, que está aqui na edição de 1927, mas que eu acredito que se possa comprar edições, né, mais atuais. Eu aqui, segui a máxima de colocar a primeira edição. Para esta primeira aula seria isso, é uma aula de apresentação dos autores, não é? Mas eu acredito que estas questões, não é? E estes paradigmas euclidianos, eles vão sendo trabalhados ao longo das 4 aulas, não é? Então, que eu vá desenvolver, né, nos autores seguintes, nomeadamente no Ferreira de Castro, todas estas questões com maior profundidade, inclusive. Tá bom? Muito obrigada, Alessandro. Bom, professora, assim, eu gosto também de ouvir as histórias, né, do Euclides, que eu até então trabalhava com Sertões, no curso de jornalismo daqui da Unifap, né, falando justamente dessa vivência como jornalista e também relatando sobre Canudos, né? Não só também do próprio Antônio Conselheiro como sebastianista, né? Então, sempre ele repassa pela nossa história, né, professor? Isso que eu acho engraçado, né? E você conhecia esta parte do ciclo amazônico ou não? Também, acho que também, né? Com essa superação que o povo da Amazônia busca, como seja para enfrentar agora, antes que era com as enchentes, né? E hoje com as queimadas, com as secas, né? Então, acredito que ainda se tem essa sementinha daquele Salvador para se livrar do extremo, né, daquela situação. Mas essa ficção do Euclides, né, chamou bastante atenção de como o desconhecido, né, perpassa ainda isso lá, né, nos séculos passados, mas como hoje ainda também, né, a gente começa a visualizar isso através da própria cultura na internet, como as pessoas visualizam a Amazônia, né? A COP30, agora em 2025, em Belém do Pará, e o Amapá como subsede da COP30, né? Ou seja, vamos receber também essas lideranças, essas pessoas para visitar a Amazônia e saber exatamente do que nós enfrentamos e ao todo o que precisamos. Eu acho que a partir daí, eu acho que esse é o primeiro passo que vamos ter dessa... Eu vou citar assim, mas o termo errar. Mas essa segunda descoberta que o mundo vai ter sobre a Amazônia, né? Lá, antes de 1500, com Pison chegando aqui na região do Oiapoque, e agora o mundo se volta novamente e pisando, né, todas essas lideranças na COP30 para rever e comprovar o que realmente é a Amazônia, que ainda continua aquela selvagem, perdida pelo desconhecido, né? Completamente, né? Então você concorda com o Euclides da Cunha, que só mesmo dividindo por regiões é que podemos estudar, não é? E na literatura a mesma coisa, quando nós falamos literatura da Amazónia, é muito extenso. O que é que queremos dizer com isso? Qual é a região que queremos trabalhar? Que Amazónia é que nós queremos trabalhar exatamente, não é?
Então, é extremamente vasto, é extremamente rico, não é? Nós estamos olhando para paradigmas, para coisas que, digamos assim, se mantêm ou que depois vão sendo desconstruídas, mas nós também podemos olhar e dizer assim, bom, eu só quero trabalhar a literatura do Pará, eu sou do Amapá, e é a mesma literatura da Amazónia, não é? Tem lá esses resquícios. E a mesma coisa acontece. A gente ainda faz outro recorte. Isso. A gente faz outro recorte ainda. Quando a gente fala de Amazônia, a gente esquece da Panamazônia. Sim. Ou seja, que engloba os outros países distantes nossos, que a gente desconhece até a vivência que eles têm. Por exemplo, a região que a Venezuela está querendo tomar da Guiana, é uma região totalmente desconhecida, um povo ribeirinho ali, vivendo daquela floresta, vivendo da pesca, da sua plantação, e não tão diferente dos nossos ribeirinhos aqui, mas com culturas, com hábitos também diferentes, né? E eu achei muito curioso aquele dado também que perpassa nas escritas deles, dizerem que é o cearense que vem aqui e toma as terras, né? Eu lembrei... Eu mandei uma mensagem aqui no privado que eu conheço um cearense que gosta, né, de olhar nosso lar. Nós brincámos, mas é que ele diz que os meus antepassados foram péssimos, sem dúvida. Mas os deles também não foram melhores, não é? Agora estamos aqui a descobrir isso. Estamos aqui a descobrir que os antepassados... Foram pioneiros também, né? Foram pioneiros, foram desbravadores também, né, da nossa Amazônia, o Nordeste como um todo, né? A Amazônia precisava ser adentrada justamente para sair desse perdido. Não Sim. falando do perdido de falta de cultura, mas um perdido de desconhecido mesmo. Né? O que tem ali? Que povo mora ali? O que está acontecendo? Né? Outra coisa que eu acho curioso sobre estes escritos sobre a Amazônia, ensaios, contos, cartas, é como se marca as mesmas coisas lá do século XVI. Muito mosquito, muito bicho, muita picada, muita dengue, muita malária, morrem daqui e ali. E isso vai sendo marcado. A partir do século XIX é um desastre, porque eles dizem, morre todo mundo. Ou se morre pelo excesso de trabalho, ou se morre pela picada do mosquito. Na selva vai ser assim. Na próxima aula vamos ver o que acontece dentro da selva, não é? Porque o Ferreira de Castro também não foi diferente. Isso. Não, também não foi diferente no século XVIII, quando chegaram dos portugueses e o povo de Marrocos, né, os escravizados de Marrocos, para a região do Amapá, né? Isso. E aí eu gosto de citar o Eliakim Rufino, que é um compositor e artista de Roraima, que ele diz que o mosquito da malária é o defensor da Amazônia. Olha, interessante. Por esse ponto de vista é interessante, porque mata tudo, né? Os próprios jesuítas diziam até isso. Nazista, né? Até nazista. É verdade. No passado, os nazistas morreram também de malária, quando tentaram invadir e descobrir a Amazônia também. Né? Essas são histórias. Os jesuítas eles chamavam febres terçãs e febres quartãs. Mas o curioso é que o Anchieta dizia a única forma de sobreviver é aprender com os indígenas. Não é? Quais são as mesinhas para nos escaparmos ao mosquito ou morrermos todos aqui, não é? E era um milagre, eles de vez em quando tinham febre terçã, febre quartã, desinteria, não é? Um morria no meio do caminho, não tinha como evitar isso. Mas é uma coisa que é muito marcada mesmo no século XIX e já era marcada no século XVI, que é o inferno verde também é um inferno do mosquito. Ele diz isso, é o inferno do mosquito. E aí morremos não só... Se hoje, com a tecnologia que a gente tem, que a gente consegue fechar uma casa com tijolos, com reboco, imagina na época, né, que não tinha uma tecnologia que pudesse barrar a entrada de um mosquito em determinado lugar. Né? E provavelmente sabia-se que tinha a ver com as zonas pantanosas, mas não sabia que ele botava ovo numa água limpa. Vá, está uma água no barco ali há 10 dias, todo mundo pega malária, pega uma dengue, não é? Sei lá, febre terçã, febre quartã, porque não há essa sensibilidade nem conhecimento científico do que é que o mosquito pode fazer. Então, morrer de doença era tão perigoso, isso vai dizer é Alberto, sim, agora é o mesmo nome. O Alberto, a personagem da selva, vai dizer, é tão perigoso morrer lá nas mãos dos seringueiros como morrer numa picada, não é? Acaba por ser
é mamar um outro, não é? Morro de um jeito ou morro do outro. Agora, enriquecer e sair daqui rico, ele chega à conclusão que não consegue. Não é? Acabou o Eldorado, acabou a riqueza. Então, sim, nesse ponto de vista, o mosquito da malária é um grande defensor da Amazónia. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Depois, inclusive no TikTok do Literaturas tem esse vídeo do Ele Aqui, o Fino, cantando essa música. Depois eu posso mandar para a senhora também. Manda essa música, vou ficar interessada. Interessante. Bom, professora, muito obrigado. Obrigada. Uma boa noite a todos. Lembrando que a ficha de frequência do Literaturas do Norte fica na descrição de cada vídeo, tá bom? E aí tem um prazo estipulado da assinatura dessa frequência. Após um mês do encerramento da disciplina, a gente fecha a frequência e aí já é contabilizado como a carga horária final. Lembrando que para receber o certificado tem que ter aí um mínimo de 70%. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigada, Alessandro, por tudo. Então, na próxima semana, na terceira aula. Agora, a segunda aula já vai ser com o André, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.